José Boto larga o aço sobre a questão de gramados e ainda fala sobre fair play financeiro. Mas ele não atacou o Botafogo, hein? Ele não atacou o Botafogo sobre fair play financeiro. A situação foi para cima de Corinthians, Internacional e companhia. A gente vai falar também sobre reforços do Flamengo para os próximos jogos, situação aí do Lohan com relação a Libertadores, jogador que não vai poder ser inscrito. Também tem outras situações que aconteceram, trazidas pela Raíza Simplício. A gente vai trazer os bastidores de como é que foi resolvida a questão do Gerson com o Flamengo. E o torcedor do Flamengo e os dirigentes do Flamengo, comissão técnica, Felipe, todo mundo de olho hoje no julgamento do Gerson. Vão tentar aprontar com o Flamengo, vamos ficar ligados, vão tentar tirar o Gerson dos playoffs do Campeonato Carioca. Bem, vou começar aqui falando da situação do Thiago Maia. É um absurdo? É um absurdo, tá? É chato a gente saber que o Inter ganhou dinheiro em cima do Flamengo, é chato. Mas é aquela questão, né? Se tem malandro, tem otário. Se tem malandro, tem otário. E a gente deu mole pro Inter, a verdade é essa. Demos mole pro Inter. O Thiago Maia tá indo pro Santos, vai ser oficializado, anunciado. O Santos já se acertou com o Internacional e o anúncio deve acontecer a qualquer momento. Thiago Maia sendo anunciado no Santos. E aí os valores da negociação são mantidos em sigilo, mas eu tive acesso que eles vão emprestar um jogador também pro Inter e pagar 2,5 milhões de euros ao Inter, além de assumir a dívida de 4 milhões de euros. O Inter está ganhando quase a mesma coisa que o Flamengo vendeu. Olha que negócio da China, o cara compra um apartamento, não paga, vende o apartamento, tem lucro e ganha quase a mesma coisa que o cara que vendeu o apartamento para ele. Porra! Negoção, hein? E assim os caras pagam a dívida, não tem fair play financeiro no Brasil. Isso é uma vergonha, rapaz. O fair play não tem que ser pro Botafogo, não. O Botafogo quiser contratar Deus e o mundo lá, o cara tem investidor lá, tem o texto, ok. Problema, não tem regulamentação. Agora, o problema é o cara que pega e rebaixa o Cuiabá, caso do Corinthians, tirou o Ranieri do Cuiabá, estava disputando a rebaixamento com o Cuiabá, tirou o jogador do Cuiabá, um dos principais jogadores, e foi um dos principais do Corinthians. Tirou o Mateuzinho do Flamengo, não pagou, o Flamengo não recebeu, está na dependência aí de receber da Brax. O Flamengo não recebeu o Mateuzinho, e o Mateuzinho poderia ter sido fiel da balança de uma eliminação do Flamengo na Copa do Brasil, que o Flamengo passou, graças a Deus, e foi campeão. A falta que gerou a expulsão do Bruno Henrique foi no Mateuzinho, pô, que eles não tinham pago, pô. Hugo Souza, que eles não tinham pago, depois pagaram. Então é uma sacanagem, gente. É uma sacanagem. Tá? Então o Thiago Maia tá indo pro Santos, o Inter vendendo, vai ganhar dinheiro na história, e o Flamengo... E o Inter quer receber rápido os 2,5 milhões, e o Santos vai pagar devagar, vai assumir a dívida, vai ficar pagando devagar o Flamengo. É um negócio da China. É um esculacho. Olha essa sacanagem. O Flamengo vai ficar recebendo, o Flamengo... Eles estão cagando e andando do Flamengo receber rápido. Quem vai receber rápido, sabe quem é? É o Inter. Custar 2,5 milhões, ainda vai receber um jogador lá emprestado. Pô, cara, eu vou falar pra vocês. É um esculacho. Coisas que só acontecem no futebol brasileiro. É impressionante. E esse movimento aí, dessa insistência, foi do Neymar, que queria o Thiago Maia lá, tá? Também tem uma outra situação aqui pra gente falar, que o Boto falou sobre a questão do fair play financeiro. Isso é muito importante a gente falar, porque tem a ver justamente com o que a gente estava falando aqui agora. Não existe fair play financeiro. Vamos ouvir aqui o Boto, ó. Créditos da ESPN, não existe um fair play financeiro. Nós temos alguns clubes que nos devem dinheiro e não pagam. Olha aí. Isso na Europa é impossível, porque nós fazíamos uma queixa à UEFA
e passado 3 meses havia um transfer ban. Eu acho que no Brasil tem que se pensar isso, porque não se pode concorrer com concorrência desleal. Concorrência desleal. Não se pode concorrer com nós termos os salários todos em dia, termos as nossas contas todas em dia, contra oponentes, seja lá em que área for, não é? Qualquer área da sociedade, a concorrência desleal não é saudável. Não é saudável, com certeza. Eu acho que isso é algo que a Federação Brasileira tem que pensar, é punir mais quem não paga, porque lá está, não dizer a CBF. Para um europeu isto não faz muito sentido, eu tenho que estar a concorrer contra clubes que não me pagam jogadores que já deviam ter pago, não é? Por aquilo que eu Vergonha. É revoltante mesmo, Boto. É revoltante mesmo que clubes contratem, briguem contra a gente próprio, nós mesmos, ou contra clubes menores que venderam para eles, no caso do Cuiabá que eu falei. O Inter consiga ir para Libertadores da América utilizando o jogador que não pagou. Isso é uma sacanagem, né? A gente teve o presidente do Flamengo, BAP, recebendo na Gávea o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, o Marco Laporta, e o diretor-geral, Emanuel Rego. O clube destacou nas redes sociais que a união entre Flamengo e COB fortalece o esporte olímpico no Brasil. Também nas redes sociais, a torcida rubro-negra pede atenção e mais investimento ao time de vôlei do clube, que possui parceria com o Sesc. Tá? Então a galera tá pedindo aí. E ontem à noite, infelizmente, o João Fonseca perdeu pro Alexandre Miller 2-0. O primeiro set foi 6-1, cara. E ele tava... Eu percebi ele... 18 anos, né, gente? 18 anos, o garoto sentiu a pressão de jogar no Brasil, com a torcida gritando e tal, desconcentrou ele um pouco. Cara, é complicado. Esporte individual. Ele então perdeu para o francês. Segundo set ele foi bem, tá? Segundo set foi no tie break. Ele perdeu o tie break ali bem disputado. Chegou a estar vencendo o jogo 6-5. O Miller empatou 6-6, foi para o tie break. E aí ele teve 2 mini breaks a favor, a mais, né? O Miller e eliminou o tenista rubro-negro, o João Fonseca, do Rio Open. Mas é isso, o João é gigante, jovem, o mais jovem a ganhar um ATP, e a gente vai continuar apoiando, vai passar por momentos aí que... O Flamengo é gigante, cara, em tudo, né, cara? Pô, tem até tenista agora rubro-negro, mas é isso, o garoto é muito novo e vai passar por esses altos e baixos. Boa sorte ao João aí nos próximos ATPs que ele vai enfrentar. Bem, olha só, então, o Boto, tá? Ele vê o Flamengo com força para competir em todas as frentes e criticou o fair play financeiro, estava falando com vocês. Olha só, ele fala que se ele acha que o Flamengo tem força para ganhar tudo, é óbvio que sim, senão teríamos sido um pouco mais ativos no mercado. Embora todos saibam que existiam dificuldades financeiras, o elenco dá garantias para competir em todas as frentes. Existe uma janela no meio do ano e antes do Mundial que nos permitirá fazer correções, ajustes, né, gente? Se elas tiverem que ser feitas. Seguramente vamos ver alguns movimentos que nós estamos pensando e já identificamos, tá? E aí que ele fala do momento do fair play financeiro. Também ele fala do Felipe Luiz, muito importante a gente falar sobre isso, porque ele fala que o Felipe Luiz vai acabar com a hegemonia dos treinadores portugueses no Brasil. Felipe Luiz vai acabar com os portugueses. Ele, o próprio Boto falando. Olha só, ouvia com muita atenção as coletivas que ele fazia, o que indica muito sobre o conhecimento técnico e tático. E quando chegou o momento de tomar a decisão, achei por bem ficar com ele, por feeling e um estudo que tinha. O Felipe tem todas as características de um treinador de alto nível. A primeira delas é ter noção que tudo que foi como jogador de futebol tem pouco para a profissão que tem agora. Quando tem isso bem claro, é meio caminho andado para se tornar um melhor técnico, porque te obriga a estudar, ser inquieto. E ele é exatamente assim. Alguém com sede de conhecimento enorme.
Por isso, na minha opinião, ele vai ser o treinador que vai mudar a cara do brasileiro na Europa. Isso não quer dizer que não existam outros treinadores brasileiros com muito conhecimento. Ele vai virar essa imagem que na Europa se tem do treinador brasileiro. Já disse a ele um pouco como brincadeira, mas é algo que acredito mesmo. Ele vai acabar com a hegemonia dos treinadores portugueses no Brasil. Deus te ouça, Boto. Que frase bacana do Boto, hein, cara? Ele acredita demais no Felipe Luiz. E aí o Boto contou bastidores da situação do Gerson, da possível saída do Gerson, da proposta do Zenit, da reunião que teve lá no Ninho. É verdade que chegaram propostas pelo Gerson que nós recusamos porque achamos que não é o momento de vender. Realmente tive uma reunião com o pai dele, o Marcão, e o importante é que, no momento, estamos no mesmo caminho, focados no que é importante para o Flamengo e para o Gerson. Tá? Então, a Raíza trouxe, o Júlio Miguel Neto trouxe muito detalhe também e foi tudo confirmado aí pelo Boto. E agora? Alguém vai desmentir? Alguém vai falar que é criação dos youtubers aí para gerar crise? E o José Boto também falou sobre os gramados aí, né? O José Boto falou sobre os gramados do futebol brasileiro, gramado sintético e tudo mais. Eu não posso tomar uma posição oficial do Flamengo, pois não conversamos sobre isso. Posso dar a minha opinião ao que se passa na Europa. Lá é proibido as ligas profissionais atuarem em gramados sintéticos, no máximo híbridos, que me parece uma boa solução, onde se pode jogar futebol sem tanto impacto de lesões. Não vou entrar no mérito de quem tem, pois deve ter razões para isso, mas se importam tantas coisas da Europa, podiam importar isso. Gramados bons. A nível de qualidade de jogo, jogar no gramado natural não tem nada a ver com gramado sintético. Ele fala que é melhor ainda você pegar um gramado híbrido do que continuar utilizando gramados sintéticos. O Felipe Luiz, lá no Rio Open, estava falando do Rio Open, ele deu uma camisa do Flamengo, o manto sagrado. Foi muito bacana o encontro do Felipe. Ele dando uma camisa para o Zverev, né, para o tenista alemão. E aí o pessoal até brincou, a camisa que o Felipe deu pro tenista alemão lembra a camisa que a Alemanha utilizou na Copa do Mundo de 2014. Parecia do Flamengo mesmo. E aí o cara ia lembrar disso. Bem, olha só, fora da lista, tá? O Lohan não pode ser inscrito aí para jogar a Libertadores pelo Sub-20 aí do Flamengo. Ele não pode jogar. Teve próximo de ir para o CSKA da Rússia. As tratativas no final ali deram errado. Ele voltou até do aeroporto. O Flamengo enviou a Conmebol a relação de inscritos enquanto o Lohan ainda negociava a sua saída, então não foi incluído na lista de convocação para o torneio. Não está inscrito na Copa Libertadores Sub-20 o Lohan, cara. Que tristeza. Olha só, Lucas Furtado, Caio Baroni, Daniel Salles, João Carbone, Antônio Silva, Gustavo de Souza, Iago, João da Mata, Felipe Vieira, Ryan Lucas, Pablo Lúcio, Fabiano Henrique, João Alves, Guilherme Gomes, Joshua, Felipe Tereza, Wallace Ian, Chola, Jorge Mora e Felipe Lima. Esses são os nomes aí inscritos. Olha, a gente teve aí recuperado de lesão, o Ayrton Lucas treinando normalmente, informação aí do Coluna do Fla, se recuperando de um trauma no joelho esquerdo. O Ayrton Lucas treinou, então, e deve estar disponível para o duelo contra o Maricá. O atacante Juninho, com edema muscular na coxa direita, não treinou com o restante do grupo, segue sendo dúvida. Mas o Juninho pode ser que se recupere para o jogo contra o Maricá ainda essa semana. Tá? Essa seria a segunda opção que ficaria disponível para o técnico Felipe Luiz. O Ayrton Lucas já está treinando, já está ok, já vai estar disponível para o jogo contra o Maricá. O Flamengo precisava de um lateral esquerdo à disposição. E o Juninho pode ser que fique à disposição também. Ainda está se recuperando e pode ficar à disposição. Alexandre e Michael, ambos se recuperando de lesão muscular na coxa esquerda, seguem no departamento médico e não estarão à disposição de Felipe Luiz. Há expectativa do Alexandre retornar ainda nas semifinais e há expectativa do Michael retornar em 15 dias, talvez uma eventual final, caso o Flamengo passe pela semifinal. Tá? Então, o Michael aí, de 15 a 30 dias,
mas pode ser que ele se recupere antes, pelo menos antes do segundo jogo da final, ou até antes um pouquinho. O Michael é um robozinho, né? Robozinho, ele é forte, então pode ser que o Michael se recupere antes do previsto. A gente, então, tem aí o retorno, né, do Gerson também. A gente tem aí o Gerson retornando depois de ficar punido contra o Vasco, então é mais um reforço aí o Gerson, são 3 reforços aí que o Flamengo tem para o jogo contra o Maricá, que o Gerson foi punido, né, automático, contra o Vasco. Daquele jogo, aquela confusão lá do Botafogo, que ele não fez nada, que ele só separou a briga. E aí os caras ainda têm a questão que o Flamengo está monitorando, os torcedores e o Flamengo estão monitorando hoje do Gerson, né? Pensando aí no mata-mata, o Flamengo monitora aí com muita atenção essa questão aí do julgamento do Gerson. Ele foi enquadrado no artigo 250, praticar ato desleal ou hostil, né? E, cara, é inacreditável que um cara que faz ali apartou a briga tem que passar por um julgamento. É inaceitável isso, cara. Ele, caso pegue uma punição, o Flamengo não contará com ele para o confronto contra o Maricá. É hoje o julgamento, tá? Também para o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca pode ficar de fora. Então, cara, eu vou falar para vocês, é inacreditável esse punir isso. Punir o Gerson é um absurdo maior, né? Então, o Flamengo está de olho aí no julgamento do Gerson, tá? E tem aí o possível retorno dele para o jogo aí contra o Maricá. Olha, a gente teve também, eu vou falar do Gerson aqui, da questão que foi resolvida, né, do impasse lá, da reunião. O Boto já falou sobre a questão do Gerson, que não aceitou vender. A Goal, a Raíza Simplício, trouxe aqui todos os detalhes. Depois do pai do Gerson demonstrar publicamente insatisfação com as cifras recebidas atualmente pelo jogador e apresentar uma oferta do Zenit, o clima com a diretoria do Flamengo ficou tenso. Diante do cenário, José Boto, diretor técnico do Flamengo, entrou em ação e chamou o Marcão para uma reunião. Foi essência, cara, o Boto é sensacional, cara. O Boto é muito bom. O Boto é muito bom. Ele aparou as arestas. As partes tiveram aí uma conversa franca para resolver o assunto. A Raíza trouxe que o Marcão, então, conversou lá com o Boto, o Carlos Leite, eles tiveram a reunião lá no Ninho do Urubu. O Marcão entendeu os pontos do Flamengo e a reunião terminou de forma pacífica entre as partes. Apesar de não terem discutido sobre uma renovação neste momento, a porta ficou aberta para que mais adiante o clube possa oferecer uma valorização salarial ao jogador que tem contrato até dezembro de 27. Tá? Então, a conversa foi boa, foi positiva e a melhor coisa que podia acontecer era isso. E a gente teve aqui um jogador, inclusive o ex-lateral, né, Michel Bastos, criticando a atitude de jogadores do Flamengo. Cara, qual a necessidade disso, cara? Ele falou, eu não estou dizendo que o gesto em si é errado, o problema é o momento da partida. Final do jogo, o Flamengo já está ganhando, é um clássico. Meu amigo, se não estivesse ganhando, não teria feito isso. Aí, está ganhando, quer dar de letra, quer fazer graça, falou o Michel Bastos. Eu não sou de desrespeitar, todo mundo sabe, isso é a frase do Wesley, dar um passe vira na cara, todo mundo faz uma graça, uma letra, isso não é desrespeito, é futebol. E ele falou que o Coutinho também fez isso, e tem muitas imagens do Coutinho fazendo isso. Então, gente, eu vou falar o seguinte, é mimimi. Michel Bastos, todo respeito, obrigado aí pelo que fez pelo futebol, mas você tá de mimimi. O Coutinho cansou de fazer isso, tá? Foi pego no pulo, inclusive, outro dia. Todas as imagens dele fazendo isso um monte de vezes. Então, menos mimimi. Não foi desrespeito nenhum. Tocaram a bola ali, os jogadores do Vasco tentassem tirar a bola do pé deles. Então, quando o Pedrinho fez embaixadinha lá 20 anos atrás, quando o Pedrinho, 20 e tantos anos atrás, quando o Pedrinho fez embaixadinha e vocês cantaram, embaixadinha, aí pode. Vocês não, torcida do Vasco. Embaixadinha, aí pode. Tá certo. Tá certo.